amadurecimento emocional e a vida adulta. O que é amadurecimento emocional? Será que você está nessa fase passando por isso? Será que você já passou por isso? E como desenvolver amadurecimento emocional? Se você acha que isso é por acaso, fica aqui comigo que eu vou te mostrar que tudo é psicológico. E muita gente acha que virar adulto, se tornar adulto é quando a gente começa a pagar um monte de boleto, quando a gente só tem que pagar contas, né? Ou quando a gente faz 18 anos. Mas a grande realidade é que você se tornar adulto é quando você consegue resolver problemas de forma funcional. Diferente de apenas pagar boletos, é quando você tem um amadurecimento emocional e consegue lidar com as suas frustrações, saber fazer escolhas conscientes. E com isso eu quero dizer carreira, família, relacionamentos amorosos, como você lida com seus propósitos, com a sua espiritualidade. E tudo isso faz parte da sua personalidade quanto pessoa e também parte do seu amadurecimento emocional, que é tão importante para que você consiga galgar, né, dentro do propósito que você colocou para sua vida. E quando falamos sobre amadurecimento emocional, nós precisamos falar sobre tomada de decisões, escolhas, impor limites, ter responsabilidades pelas suas próprias escolhas. Veja, se você ficou triste por algum motivo, se você ficou triste por algum motivo, eu te pergunto, o que é que te fez sentir essa tristeza? Você tem responsabilidade sobre essa tristeza? O que você pode fazer com ela? Você tem controle sobre o que aconteceu de fato? Como você consegue lidar com tal situação, com essa tal tristeza? O que te levou a ficar triste? São perguntas que a gente precisa se fazer em certos momentos para que a gente consiga ter um caminho a seguir. Porque emoções estamos sentindo a todos os momentos. Felicidade, tristeza, medo, né, raiva. E o que vai mudar de fato as circunstâncias é o que a gente faz com essas emoções, como a gente lida. E para que a gente consiga lidar com essas emoções, a gente precisa se fazer determinadas perguntas. E o que acontece aqui nesse momento, quando eu não sei lidar com determinada emoção? Geralmente o ser humano tem tendência a culpar os outros pelo que está sentindo, por não saber lidar com determinada emoção. E aí que vem o ponto do amadurecimento emocional. Quando a gente fala sobre assumir, né, responsabilidades, assumir as nossas emoções, entender as nossas emoções, a gente fala sobre ter responsabilidade emocional por nós mesmos. E o amadurecimento emocional, ele está totalmente relacionado com o que vamos fazer das nossas emoções. É muito importante. Então, sempre que você estiver triste, frustrado, com alguma emoção que você não sabe lidar, essas perguntas que eu acabei de fazer aqui no vídeo, você pode se perguntar também. Eu tô triste porque não consegui passar numa prova, tô triste porque meu relacionamento não tá do jeito que eu queria, tô triste porque tenho problemas relacionados com a minha família. O que eu, como ser humano, posso fazer em relação ao que está acontecendo, né? Então, assim, são perguntas que você se faz e aí daí parte também o amadurecimento, quando você consegue se perceber, quando você consegue se analisar, consegue traçar, né, uma linha de como eu vou caminhar dentro dessa situação que está acontecendo na vida. Isso faz parte também do seu amadurecimento emocional. Partindo desse princípio, a gente fala também sobre escolhas, né? O que você vai fazer perante determinada situação. E a escolha só depende de você. Não estou feliz com o meu trabalho. O que você pode fazer dentro daquele ambiente para te favorecer? Será que talvez não seja um momento de você pesquisar um outro trabalho? Ou talvez seja um momento de você conversar com seu chefe? Ou talvez uma forma de você fazer um curso para melhorar a forma que você está trabalhando naquele ambiente? Sempre nós vamos ter várias situações dentro de algo que a gente pode melhorar.
E cabe a nós nos percebermos dentro daquela situação. Isso também está relacionado à maturidade emocional. Outro ponto também é impor limites. E quando eu falo de impor limites, eu falo sobre você deixar as pessoas te conhecerem verdadeiramente. Impor limites não é só sobre falar não, é sobre as pessoas entenderem o que você gosta, o que você não gosta, o que para você é legal, o que não é legal, saber os seus limites também, porque é muito fácil, né? Ah, tem que impor limites, mas será que você sabe qual é o seu limite de determinada situação ou algo que acontece na sua vida? A verdade é que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós permitimos, de certo momento, de certa situação, a gente acaba permitindo que algumas coisas aconteçam. Claro de que nem tudo a gente pode colocar como, ah, eu sou culpada dessa situação, não é isso que eu tô falando. Eu falo sobre coisas que você pode prever e que você, por vezes, acabou deixando que aquilo acontecesse porque você não fez aquilo que você quis. Porque você preferiu agradar o outro, porque você preferiu deixar você para depois, né? E essas coisas a gente sabe que é super comum e acontece. Então, o amadurecimento emocional está totalmente relacionado com impor limites também. Você fazer aquilo que você verdadeiramente tem desejo, tem vontade, em vez de simplesmente fazer coisas para agradar o outro. Né? Saber dizer não em determinados momentos, né? Se posicionar, está totalmente relacionado ao amadurecimento emocional. Amadurecimento emocional, o que a gente não pode fazer, né? Na verdade, quando a gente fala sobre amadurecimento emocional, precisamos também falar sobre imaturidade. Então, se eu pudesse listar coisas aqui que a gente não precisa fazer, não pode fazer em relação ao amadurecimento emocional nas nossas vidas, seria fugir dos conflitos, explodir, né, ser impulsivo, por assim dizer. Qualquer discussão que você tenha com alguém, você age, né, de uma maneira impulsiva, explosiva. Culpar os outros também, como a gente já comentou no início do vídeo. Assumir erros, né? Você precisa entender que tem certos momentos que a gente erra, é normal, nós somos seres humanos. Então errar é humano e a gente precisa reconhecer esses erros também. Dificuldade de dizer não, esperar que as coisas aconteçam ao acaso. As coisas não acontecem ao acaso, é tudo psicológico, então a gente precisa entender cada fase da nossa vida, o que está acontecendo, quais são as perguntas que eu posso me fazer para tomar uma decisão sobre algo. É muito importante que a gente entenda que nada é por acaso, pessoal. E eu tô aqui para te mostrar isso. Você esperar que o outro adivinhe aquilo que você quer, né? Saiba aquilo que você quer, é muito difícil. A gente precisa expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, né? Seja em qualquer relação que a gente tenha, amorosa, familiar, relações de trabalho, né? Então, é necessário que a gente também consiga se posicionar nos ambientes que a gente se encontra. E ser imaturo não significa que você é uma pessoa ruim. Significa dizer que você está passando por uma fase da sua vida que não é muito bem elaborada. E que você está aprendendo, está se desenvolvendo, né? Está se tornando adulto. E com isso, você consegue também alcançar o seu amadurecimento emocional. E o amadurecimento emocional é importante para que a gente consiga tomar decisões conscientes, para que a gente consiga se desenvolver como ser humano da melhor forma possível. E é importante que a gente consiga desenvolver essas habilidades para a vida adulta. Então, Thaís, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para ganhar, né, para adquirir esse amadurecimento emocional, né, que a gente tanto está conversando aqui? Primeiro a gente tem que entender que toda mudança ela pode ser considerada como um luto, né? Porque quando a gente muda, muitas coisas param de existir em determinada situação, em determinado momento. Então, quando uma coisa se esvai da sua vida, de certa forma você vai sentir, sim, como se fosse um luto daquela situação. Então, a gente tem que entender que mudanças dói, amadurecer dói muito.
a gente vai estar entrando em contato ali com situações que a gente não quer entrar, mas infelizmente a gente tem que lidar com certas coisas, né? Ser adulto é isso, de fato, né? Amadurecer também está relacionado a lidar com situações ruins, a lidar com coisas que dói. Não é só pagar boletos, como eu comentei no início, né? É de fato você entrar na sua subjetividade e entender que nesse momento você tem responsabilidades e você consegue lidar com essas responsabilidades da melhor forma possível, sem tantas lesões emocionais, por assim dizer, sabe? Sem tantas frustrações dentro daquilo que você está conseguindo ou não resolver, né? Tá muito relacionada também à quebra de expectativa, lidar com o medo, né? Lidar com medo é um ponto muito importante de a gente falar quando a gente fala sobre amadurecimento emocional, porque você vai crescendo, vai se tornando adulto, o amadurecimento emocional está relacionado a você tomar decisões sozinho, né? E isso traz sim um certo medo. O que eu vou conseguir fazer, né, com essa decisão que eu tomei, porque as consequências dessa decisão vão aparecer. E a gente não tem a visão do futuro, a gente não sabe de fato o que o futuro traz. Só que a gente tem esse pensamento, eu não sei o que o futuro vai me trazer, então o medo ele aparece, né, automaticamente. Como eu não sei, como eu não tenho controle sobre o que o futuro vai me trazer através da escolha que eu fiz, o medo ele vai surgir. E é normal. Então, assim, lidar com medo também, né? Ter essa sensação é muito comum quando você está amadurecendo, quando você está nesse processo de amadurecimento emocional. Eu diria que é importante que a gente se observe, aprenda a lidar com as nossas emoções, não terceirizar a culpa, como a gente comentou aqui já. Desenvolver uma comunicação emocional é muito importante, você saber se posicionar, saber falar com as pessoas ao seu redor, sobre aquilo que você sente, aquilo que você acha. Não ter medo daquilo que as pessoas vão pensar sobre o que você vai falar é muito importante também. Aceitar ajuda, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar a ajuda dos outros. Mas uma vez uma pessoa me falou uma coisa que mudou muito o meu pensamento, a minha forma de pensar, que foi assim, Thaís, se você não aceita a ajuda de alguém, de certa forma, quando você talvez for ajudar aquela pessoa, talvez aquela pessoa também tenha medo de te pedir ajuda, porque você nunca fez essa abertura, você nunca foi lá e pediu ajuda sobre algo que você precisava. Então essa pessoa também acaba que também não tem essa abertura com você, para que ela possa também pedir ajuda sobre alguma coisa. E quando me falaram isso, há uns anos atrás, eu fiquei, realmente faz muito sentido. Então às vezes tem que partir da gente, aceitar a ajuda das pessoas para que você abra um caminho, para que você consiga criar um vínculo com aquela pessoa, mesmo que seja um vínculo pequeno, mas as relações elas começam assim, através de uma ajuda mútua, através de um sorriso, através de uma pequena conversa, e assim as coisas vão acontecendo. E às vezes a gente precisa sim aceitar a ajuda das pessoas. É óbvio que eu vou falar aqui o ponto de fazer terapia. Fazer terapia é muito importante para que você consiga se conhecer, para que você também aprenda a lidar com suas emoções, para que você consiga tomar decisões conscientes. Então, assim, não tem como eu pular essa etapa aqui. Eu preciso falar para vocês sobre fazer terapia, que faz muita diferença na vida adulta, na vida infantil, logicamente, a gente precisa desde sempre, assim, desde criança a gente precisa fazer terapia. E isso sim faz total diferença na nossa vida, para que a gente, para que sejamos pessoas mais assertivas de fato. E o que eu ganho, né, com um amadurecimento emocional? A gente já falou muita coisa boa aqui, coisas que podem sim mudar a nossa vida, né? Eu espero que vocês possam agregar isso na vida de vocês de alguma maneira. Mas o que eu ganho, né, além de tudo isso que a gente já falou? Você saber se comunicar, você saber se posicionar em meio às situações é revigorante, é maravilhoso, abre portas para a sua vida. Então, principalmente na área de trabalho, quando você consegue expressar aquilo que você sente, se posicionar, falar de forma assertiva sobre determinado assunto, faz com que coisas boas aconteçam na sua vida, abre muitas portas, né?
Então, é algo positivo que você consegue colher frutos. O amadurecimento emocional, ele também te dá possibilidades de você saber lidar com frustrações de forma adequada, né? Então, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, coisas que eu vejo no atendimento infantil, que eu também vejo nos adultos. Que, de certa maneira, nós adultos não sabemos nomear nossas emoções. E é uma coisa que a gente trabalha no atendimento infantil para que a criança, desde cedo, consiga nomear as emoções que elas estão sentindo. E por que é importante a gente nomear aquilo que a gente sente? Para que a gente consiga tomar decisões dentro daquela perspectiva, dentro do que realmente está acontecendo. Como é que eu vou achar uma solução para um problema se eu não sei como está surgindo aquele problema, de onde está surgindo aquele problema? Então é interessante que a gente consiga nomear as nossas emoções. E o amadurecimento emocional, ele está relacionado a gente conseguir lidar melhor com as nossas frustrações. Fazer escolhas conscientes também é um ponto onde o amadurecimento emocional traz pra gente. Esse é o ponto principal, é eu saber tomar uma decisão onde a consequência dessa decisão não vai ser um martírio. Pode sim acontecer algo ruim nessa consequência, mas não vai me destruir emocionalmente. Não vai me deixar tão ruim a ponto de eu ficar frustrada, triste, com raiva, né? Na verdade, quando eu tomo uma decisão consciente, eu consigo prever que mesmo que algo não ocorra da forma que eu quero, eu vou conseguir lidar de uma maneira tranquila. Eu sei que aquele resultado, mesmo que não seja aquele que eu quero, vai ser um resultado onde, ok, tá tudo bem que aconteceu algo ruim, mas pelo menos aconteceu algo melhor, mais aceitável, por assim dizer, do que de fato de todo ruim. Entendem? Eu não sei se ficou muito claro aqui, mas o que eu quero dizer é que quando você toma uma escolha consciente, o seu resultado é muito melhor. Resumindo, é isso. Que mais? Tem um entendimento também de que entender que crescer dói, é um processo, gera perdas, mas eu consigo lidar com tudo isso. Amadurecer envolve liberdade, envolve autonomia, fortalece relações e aproxima você de si mesmo. Ser não é endurecer, é aprender a sustentar quem você é, mesmo quando dói. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você tenha percebido que amadurecer não é por acaso, é tudo psicológico. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente aqui o que você achou, quais as temáticas que eu posso trazer aqui, que a gente pode debater um pouco, que você precisa entender um pouco melhor, eu posso trazer um pouco aqui pra você também. E é isso, um beijo da Psy, tchau, tchau!